os servos e santos de Deus que agradam seu coração. Apocalipse 3, de 7 a 13. Ainda existem igrejas como a igreja de Filadélfia neste mundo. Deus nos diz aqui que entre as 7 igrejas na Ásia, a igreja mais elogiada e amada por Deus era a igreja de Filadélfia. Na época atual, também podemos ver que Deus, que falou às 7 igrejas na Ásia, quer que suas igrejas sejam como a igreja de Filadélfia, quer trabalhar por meio delas e ser agradado por elas. Mesmo hoje, as igrejas que são elogiadas por Deus estão pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Agora, como antes, os santos que são fiéis a Deus, mesmo que suas habilidades sejam limitadas, pertencem às igrejas que pregam o Evangelho da Água e do Espírito. Deus se agrada de tais obreiros. Nenhum deles pode expulsar os demônios com a imposição de suas mãos ou profetizar. Nenhum deles pode ser particularmente dotado de falar, nem dotado de poder de persuasão. A única coisa que eles fazem é crer e pregar que somente Jesus purificou todos os nossos pecados de uma vez por todas, levando sobre si os pecados da humanidade com seu batismo recebido por João, e que todo o nosso julgamento do pecado foi passado para Cristo com seu sangue na cruz. Esses obreiros não são mais que os crentes que seguem o Senhor Jesus, o adoram e obedecem à sua vontade com sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que pregam o Evangelho da Água e do Espírito não são ricos materialmente. Nem eles têm qualquer outro dom. Tudo o que eles têm é sua fé e paixão por pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Eles acreditam que fazer esse trabalho de pregar o Evangelho é o que agrada o coração de Deus, pois o Senhor Jesus foi realmente batizado por João, crucificado na cruz e ressuscitou dos mortos para fazer todos os nossos pecados desaparecerem. Aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito somente agradecem ao Senhor Jesus e seguem somente a Ele. Tudo o que queremos é que este Evangelho da Água e do Espírito seja espalhado para todos e que todos sejam libertos de seus pecados. Deus nos permitiu maravilhosamente pregar o Evangelho da Água e do Espírito por todo o mundo e nos abençoou para que muitos frutos nascessem. Também nos deu a fé, com a qual podemos abraçar nosso martírio no fim dos tempos e a bênção do nosso arrebatamento e vida no reino milenar. Deus nos permitiu tomar parte na primeira ressurreição e sermos vestidos da glória do céu. Aqueles de nós que são dedicados a pregar o Evangelho da Água e do Espírito pertencem à amada Igreja de Deus. Vamos pensar sobre como podemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito por todo o mundo. Deus disse para as suas igrejas que a porta para a pregação do Evangelho já estava aberta. Ele certamente cumprirá todas as coisas, porque ninguém pode parar o que Deus preparou. Deus permitiu que aqueles de nós que creem no Evangelho da Água e do Espírito preguem este Evangelho do seu batismo ao mundo inteiro. Ainda hoje, suas igrejas são abençoadas por trabalharem pela pregação do Evangelho da Água e do Espírito nesta terra. Ao olhar para a sua capacidade individual, eles podem estar cheios de deficiências, mas porque no coração deles está o amor pelo Evangelho da Água e do Espírito, Deus os mantém firmes e trabalha por meio deles. Que ainda existam igrejas como essas neste mundo
é uma grande esperança para o mundo. A eles, Deus confiou a obra de pregar o Evangelho da Água e do Espírito, e Ele também garantiu que ninguém possa impedir o que eles fazem. Eles estão pregando o Evangelho da Água e do Espírito em todos os lugares do mundo, e este Evangelho está sendo pregado por todo o mundo. Deus os fortalece, os protege e trabalha com eles. Nós veremos agora que Deus abençoa aqueles que se unem a esta obra e pregam o Evangelho da Água e do Espírito pelas nações do mundo, tanto espiritual quanto fisicamente. Estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito em todos os cantos deste mundo com nossos livros impressos e eletrônicos. Faremos isso até o fim deste mundo e o Senhor Jesus também continuará a trabalhar por meio de nós até que o reino de Cristo seja cumprido nesta terra. Deus nos capacitará a pregar o Evangelho da Água e do Espírito aos 6,5 bilhões de pessoas do mundo com nossa literatura. Que Deus abençoe a todos nós. Para fazermos as obras que agradam a Deus, devemos sempre nos preparar para a guerra espiritual. Como tal, peço a Deus que Ele mantenha forte e abençoe todos os seus servos. Não há ninguém que seja tão fiel quanto nosso Senhor Jesus. Eu creio que não há outra verdade neste mundo, nem mesmo uma, que possa nos trazer a salvação clara e perfeita que o verdadeiro Evangelho em que cremos, o Evangelho da Água e do Espírito, nos trouxe. O livro do Apocalipse é a abençoada palavra de Deus dada àqueles que vencem. Deus nos disse: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Essa verdade significa que Deus permitirá que tais pessoas vivam em seu reino milenar. Ao vencedor, aqui se refere àqueles que defendem sua fé, lutando contra o anticristo com a verdade no fim dos tempos, e para os tempos de hoje, aqueles que lutam e vencem os seguidores do falso evangelho com sua palavra na fé da palavra de verdade. Nós devemos vencer o mal com o bem, pregando o Evangelho da Água e do Espírito ao mundo inteiro. Devemos lutar contra e vencer todos os mentirosos e falsas doutrinas pela nossa fé na palavra da Água e do Espírito. Para lutar e vencer os mentirosos, devemos sempre meditar na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Se tivéssemos crido no Evangelho da Água e do Espírito agora e fôssemos purificados de todos os nossos pecados, nossa luta contra os mentirosos teria começado a partir deste momento. Aqueles que creem no verdadeiro Evangelho lutam e vencem aqueles que têm o falso Evangelho. Devemos sempre pregar o Evangelho da Água e do Espírito para esses seguidores do falso Evangelho? Por quê? Porque o poder do Evangelho da Água e do Espírito pode destruir sua falsa fé e trazer uma nova vida a eles. A Bíblia nos diz para vencer o mal com o bem. Como tal, nunca devemos desistir de nosso bom combate espiritual que salva essas almas de seus pecados. Em nossa luta espiritual é encontrada a bênção da salvação das almas. Lutando e vencendo os mentirosos com a nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito, nós podemos dar todos os frutos da vida eterna para Deus. O Senhor Jesus nos disse para aprendermos com a parábola da figueira. A figueira simboliza a nação de Israel. Assim como cada nação tem sua flor ou árvore nacional, a figueira simboliza Israel. Você deve perceber que quando Israel começar a crescer, o fim dos tempos estará muito próximo. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus retornará
quando a nação de Israel fosse reconstruída nessa terra e se tornasse poderosa. Atualmente, os jornais estão cheios de histórias cobrindo o conflito entre israelenses e palestinos. Israel está na posse de seu território histórico e tornou-se uma grande potência. O futuro de Israel agora depende de Deus. Se Israel vai crescer ou decair no futuro, tudo será cumprido segundo a palavra do Senhor Jesus, e quando Israel desaparecer desta terra, você deve saber que aí é quando a segunda vinda do Senhor Jesus será cumprida nesta terra. Assim como a Bíblia diz que o Senhor Jesus retornará quando as folhas da figueira começarem a crescer, ele anuncia o fim deste mundo por meio da restauração e da prosperidade de Israel. Também anunciando o fim dos tempos, acontecerão desastres que atacarão o meio ambiente no mundo. Deus falou para todos terem e guardarem a fé no Evangelho da Água e do Espírito. Todos os propósitos de Deus estão focados na fé no Evangelho da Água e do Espírito. Assim, aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito são salvos de todos os seus pecados. O Senhor Jesus falou: Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Com a nossa própria força, não podemos escapar da tribulação que está por vir, mas pela fé na Palavra de Deus, podemos vencê-la. Agora nos encontramos em uma situação onde devemos preparar nossa fé para o martírio, pois o tempo da tribulação está se aproximando. Se os cristãos pensam que eles mesmos não estarão na grande tribulação quando o fim dos tempos chegar, sua fé está muito equivocada. Não devemos acreditar na doutrina do arrebatamento pré-tribulação. Esta doutrina se afasta da verdade da Bíblia, pois a Escritura, especialmente o livro do Apocalipse, nos diz que o martírio dos santos virá quando os primeiros 3 anos e meio do período de 7 anos da tribulação tiverem passado. Para os santos, pensar que eles não entrarão no período de 7 anos da grande tribulação os levará a uma fé muito perigosa e mal concebida. Você deve perceber que aqueles que creem em Jesus estarão no meio da grande tribulação. Considerando toda a palavra de Deus, quanto tempo os justos permanecerão neste mundo? Eles permanecerão nesta terra até Satanás pedir que os pecadores recebam a marca e os santos sejam martirizados pelo exército do Anticristo. Esta é a verdade revelada por Deus e a fé apropriada. A grande batalha espiritual que virá no fim dos tempos. O resultado da fé dos justos é claramente demonstrado na grande tribulação permitida por Deus. Você deve entender que sem a sua fé no Evangelho da Água e do Espírito, você não terá a verdadeira vitória em sua luta contra Satanás no fim dos tempos. Ao mesmo tempo, você deve entender claramente que a vitória final pertencerá aos justos, pois com sua fé no Evangelho da Água e do Espírito, eles se tornarão os verdadeiros vencedores, mesmo quando o fim do mundo se aproximar. Sendo assim, nós temos que completar a obra de pregar o Evangelho da Água e do Espírito por todo o mundo antes que chegue o fim dos tempos. Nós devemos agradar ao nosso Senhor Jesus, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Nós temos conosco o Evangelho da Água e do Espírito, a palavra da fé que pode nos dar a vitória final.
Deus está claramente anunciando o fim do mundo. Também devemos saber que o Senhor Jesus retornará naquele momento, que Ele elevará os santos ao céu e que trará grandes desgraças para aqueles que ainda permanecerem neste mundo até então. Sendo assim, nós temos que receber o fim dos tempos crendo no Evangelho da Água e do Espírito, armados com a verdadeira fé. Deus disse àqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito para esperarem pelo reino milenar com fé, assim como ele disse no tempo de Noé que o fim do mundo viria enquanto as pessoas comiam e bebiam. Sem crer no Evangelho da Água e do Espírito, as pessoas não podem resolver todos os problemas do fim dos tempos do mundo. Por todos os meios, nós temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que não creem neste Evangelho da Água e do Espírito não podem ser tolerados por Deus. Deus trará as pragas mais terríveis a este mundo no estágio final do fim dos tempos. Porque aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito não podem escapar do justo julgamento de Deus, eles devem crer neste Evangelho agora. Portanto, para evitar o julgamento de Deus, é absolutamente necessário que todos aprendam sobre o Evangelho da Água e do Espírito e creiam nele de todo o coração. A verdade da salvação que é imperativa para todos é o Evangelho da Água e do Espírito. Não há outro Evangelho verdadeiro diante de Deus a não ser este Evangelho da Água e do Espírito. Mais do que nunca, este mundo agora tem a indispensável necessidade do Evangelho da Água e do Espírito, pois vive profundamente no pecado com sua cultura do pecado. Como não há mais garantia para o futuro nesta última era, as pessoas vivem todos os dias cometendo pecados e buscando apenas o seu prazer. A verdadeira esperança para a humanidade é encontrada na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, e somente esta palavra pode nos dar nossa verdadeira esperança. No entanto, este mundo se tornou um mundo que não busca a Deus. Como você é pecador e logo será julgado por Deus pelos seus pecados, você deve crer de todo o coração no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus. Você poderá, então, ser liberto do terrível julgamento de Deus. A Bíblia aconselha a todos que se arrependam de seus pecados, voltem para Deus e recebam o Evangelho da Água e do Espírito. O fim do mundo é um tempo em que as pessoas, tendo comido e dormido em pecado, entrarão no lago de fogo e enxofre sem nem perceber. As pessoas devem receber a salvação do pecado dada por Deus, mas sem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito, como elas poderão ser libertas dos seus pecados? Todos devem saber que deverão receber o terrível julgamento de Deus devido a seus pecados e entender que o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade da redenção e a palavra de bênção. A Bíblia não diz em que dia e hora exata virá o fim do mundo. Esconder a hora do fim do mundo é sabedoria de Deus. Se Deus revelasse esta hora do fim, traria grandes infortúnios. É por isso que Deus escondeu o dia do julgamento do povo. Mas quando chegar o tempo estabelecido por Deus, tudo será cumprido por Ele, e um mundo totalmente novo começará. Deus disse na passagem principal: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Esta palavra é a promessa de Deus de que Ele libertará os santos
das 7 pragas que virão a este mundo após seu martírio. Isso não significa, contudo, que ele isentará os santos de serem martirizados ou perseguidos pelo Anticristo no fim dos tempos. Um vasto número de pessoas enfrentará o temível julgamento de Deus por não terem crido no Evangelho da Água e do Espírito e não terem recebido a remissão dos seus pecados. Como resultado, suas almas pecaminosas irão para o inferno, mas Deus permitirá o martírio dos últimos santos, pois este martírio é o que os libertará das terríveis pragas. Que tipo de marca as pessoas receberão no fim dos tempos da tribulação? A Bíblia nos fala que as pessoas receberão a marca com o nome do Anticristo, mas a palavra de Apocalipse também nos fala que aqueles que receberem a marca do nome do Anticristo em sua testa e mão direita serão enviados ao lago de fogo e enxofre. Recebendo esta marca do nome do Anticristo, eles se tornarão para sempre servos de Satanás. O lago de fogo e enxofre está reservado para aqueles que têm pecado. A era da graça, quando as pessoas podem ser salvas de seus pecados pela fé, agora está acabando. A Bíblia registra que um número incontável de mártires se levantará no fim dos tempos. Como os nomes desses mártires estão escritos no livro da vida, eles automaticamente rejeitarão a marca do nome do Anticristo. Deus nos fala que aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito serão martirizados neste tempo. Serão martirizados por sua recusa em receber a marca de Satanás. Aqueles que se tornaram justos não devem temer o martírio no fim dos tempos. Pelo contrário, devem agradecer a Deus pelo reino milenar que os aguarda após seu martírio. Porque receber a marca do nome do Anticristo é um ato de traição que nega o nosso Senhor Jesus, nós devemos rejeitá-la. Todos podemos ser exaltados com nosso martírio, pois guardar a nossa fé em Deus neste tempo é dar glórias a Deus. Nosso Senhor Jesus nos disse que Ele dará aos santos a força para vencer as dificuldades. Como e até quando a Igreja de Deus pregará o Evangelho da Água e do Espírito? Por quanto tempo nosso Senhor Jesus permitirá que preguemos o Evangelho da Água e do Espírito? A resposta é até o tempo do nosso martírio na grande tribulação. Deus deixou a porta da pregação do Evangelho aberta para os justos, para que possam pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Até o tempo do seu martírio, os justos continuarão a pregar este Evangelho. Assim, virão as terríveis pragas na terra. Agora mesmo, os justos e os pecadores vivem cercados pela bela natureza dada pelo Senhor Jesus. Até a chegada do tempo da tribulação, os justos devem manter sua fé pura e esperar no Senhor Jesus, tendo pregado todo o Evangelho da Água e do Espírito. Os justos precisam cultivar a seara do Evangelho. No fim dos tempos, quando a marca da besta for imposta sobre nós, devemos lutar e vencer as pessoas do mundo com nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito dado por nosso Senhor Jesus. Quando formos martirizados pelo Anticristo no fim dos tempos, nossa fé terá triunfado. Todas as vidas dos justos dependem do Senhor Jesus. Se eles crerem na palavra do Senhor Jesus, que Ele os guardará desde a hora da provação e pregarem o Evangelho até o fim do mundo, Deus lhes dará a vida de vitória. Os justos devem pregar o Evangelho da verdadeira salvação em todos os lugares, hoje
e amanhã. Todos devemos esperar o retorno de nosso Senhor Jesus e ser fiéis a Ele pelas recompensas que nos esperam quando o reino milenar nos for trazido. Quando o Senhor Jesus retornar a esta terra, o reino milenar será dado aos justos. Os justos serão, então, revestidos da glória de Deus com o Senhor Jesus. Agora, devemos continuar pregando o Evangelho da Água e do Espírito nesta terra, até o último momento em que não pudermos mais fazer isso. O Evangelho que salva os pecadores de seus pecados, o Evangelho da Água e do Espírito, é o da verdadeira redenção de pecado. Tendo vivido até o fim do mundo pregando o Evangelho da Água e do Espírito nesta terra, os justos encontrarão o Senhor Jesus, reinarão por 1000 anos e, quando o reino milenar terminar, entrarão no reino eterno de Deus e viverão com o Senhor Jesus para sempre. Eu agradeço ao Senhor Jesus pela fé. Nós devemos agradecer ao Senhor Jesus ainda mais, dando a Ele a nossa esperança. A Igreja de Filadélfia era a igreja especialmente amada do Senhor Jesus, que, apesar de ter apenas um pouco de força, não negou o nome de Jesus e seguiu a vontade de Deus. Deus deu a esta igreja de Filadélfia sua bênção especial de ser poupada da hora da provação. Essa bênção é a bênção da remissão de pecados, de viver no reino milenar e de se tornar os possuidores do eterno reino de Deus. Os cristãos que ainda permanecem como pecadores serão excluídos das bênçãos de Deus, mas os justos reinarão por 1000 anos. O Senhor Jesus levará os santos desta terra por meio do seu martírio e então derramará as derradeiras pragas das tribulações neste mundo. Deus fará isso para discernir o bom do mal e julgar e destruir os pecadores. Deus ama os justos, particularmente aqueles que, apesar de terem pouca força, guardam sua palavra e pregam o Evangelho até o fim do mundo. Os santos, que tinham essa fé e que pertenciam a tais igrejas, eram realmente abençoados. Deus se agradava desses santos justos. Deus diz que Ele recompensará aqueles que combatem e vencem a Satanás pela fé no Evangelho da Água e do Espírito com todo o seu coração. Existem muitos cristãos nesta terra que dizem crer em Jesus e ainda são enganados por Satanás. A obra de salvação que libertou todos os pecadores de seus pecados com a vinda de Jesus a esta terra foi alcançada por suas 2 obras justas. A fé nestas obras de salvação crê que ele levou todos os pecados do mundo sobre si com seu batismo no Rio Jordão e que completou esta obra carregando estes pecados do mundo para a cruz, sendo julgado por eles com seu próprio sangue. Este é o Evangelho da salvação, o Evangelho da remissão dos pecados que salvou todos os pecadores. Aqueles que não têm fé tornam-se os que dizem não ter pecado, mesmo não crendo no batismo de Jesus. Esta fé é falsa. Algumas pessoas, por outro lado, dizem que ninguém mais ama Jesus tanto quanto elas, mas ao mesmo tempo descrevem a si mesmas como pecadoras. Nosso Senhor Jesus nunca permite que ninguém, além daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito, entre no céu. Ele não escreve os nomes dos pecadores no livro da vida. Apenas aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito estão escritos no livro da vida do Senhor Jesus. A salvação do pecado dada por Deus não é adquirida por o que se faz,
mas só pode ser adquirida por o que se crê. Nesta fé, a primeira consideração é crer que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador, e, em segundo lugar, crer no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz como atos completos e indispensáveis para a nossa salvação. Também devemos crer na ressurreição de Cristo e em sua segunda vinda. Mateus 7, de 21 a 23, diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por que Jesus negará essas pessoas? Porque aqueles que têm pecado não podem ser escritos no livro da vida do Senhor Jesus. Hoje em dia, existem muitos que dizem crer em Jesus como seu Salvador, mas muitos deles não creem no batismo que Jesus recebeu de João. Assim, seus nomes não estão escritos no livro da vida. Esses pecadores tentam entrar no reino do Senhor Jesus, mesmo carregando todos os seus pecados. Contudo, não podem entrar. Algumas pessoas são tão corajosas que creem que podem entrar no céu, mesmo se tiverem pecado. Tais pessoas creem não na salvação oferecida por Deus, mas em sua própria versão inventada por seu orgulho. Aqueles cuja fé é falsa não creem que Jesus é Deus, nem no fato de que ele levou todos os pecados do mundo sobre si com seu batismo e os carregou para a cruz. Estas pessoas consideram e creem em Jesus apenas como um dos 4 grandes sábios do mundo. Tais pessoas são pecadoras, mesmo crendo em Jesus como seu Salvador. O Senhor Jesus, contudo, tem algo a dar para esses pecadores. Mas o que? Você pode perguntar. Bem, nada menos do que um inferno os aguarda. Nós, os justos, cujos pecados foram perdoados, devemos combater e vencer os mentirosos até o fim do mundo, com a nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Os justos não creem em uma verdade corruptível. Até o dia do retorno do Senhor Jesus, nunca podemos desistir de nossa fé no verdadeiro Evangelho, com a qual cremos em nosso Senhor Jesus, não importa o que os outros digam. A verdadeira palavra na qual os justos creem é recebida pessoalmente de Deus. Isso está testificado pela palavra de Deus. Ele próprio falou isso em pessoa. Deus pessoalmente prometeu a remissão de nossos pecados. Os justos foram salvos de todos os seus pecados e tornaram-se completos pela fé no batismo de Jesus e na sua cruz. Existe algo importante ou valoroso no que os pecadores estão falando? Nada. Os justos devem guardar a sua fé, o Evangelho da Água e do Espírito, pela fé na Palavra de Deus. Agora é o tempo dos desastres naturais e em um futuro não muito distante, a guerra nuclear também virá para esta terra. Os desastres naturais irão se espalhar em escala catastrófica. Os servos de Deus devem ver claramente o que está vindo para este mundo e devem pregar isso. Você deve saber que o fim do mundo pode vir a qualquer momento. Quando a guerra nuclear se iniciar no mundo, os desastres naturais alcançarem uma escala sem precedente e a marca da besta for imposta sobre nós,
ou seja, quando o tempo do nosso martírio e ressurreição e da construção do reino milenar chegar, este será o tempo do retorno de Cristo para esta terra. Todas as coisas acontecem e são completadas por Deus. Não importa o que digam, devemos crer na palavra de Deus até o fim do mundo e manter essa fé. Ao seguir o Senhor Jesus, apesar das dificuldades, nós definitivamente devemos guardar e pregar nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Vivamos nossas vidas enquanto esperamos pelo dia do Senhor Jesus. Vamos preparar os pecadores para o perdão de seus pecados com o Evangelho da Água e do Espírito. Creio que nosso Senhor Jesus já preparou todas as bênçãos do céu reservadas para os justos e está esperando por nós. Devemos nos preparar para esse dia antes que a ressurreição dos mortos e a transformação dos santos cheguem. Pare de reclamar sobre o quão vazia sua vida é e, ao invés disso, creia no Evangelho da Água e do Espírito. Quando você já conhece o Evangelho da verdade, como poderia escolher acabar no inferno recusando-se a crer? Em vez de nos desesperarmos com o vazio da vida, devemos nos preparar para o reino milenar, sendo libertos de todos os nossos pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Depois de termos vivido nossas vidas com o tipo de fé que, assim como a Igreja de Filadélfia, é recomendada por Deus, certamente encontraremos nosso Senhor Jesus nos ares. Aleluia!